O que fez Juliano Polezi se tornar o pré-candidato e decidir disputar o cargo de prefeito nessa próxima eleição? Para melhorar a vida das pessoas. Esse foi a frase que eu cunhei no início da minha jornada pública, né, como homem público, e eu entendo que a gente precisa sempre trabalhar nesse sentido, né? Eu sou administrador de formação, tenho isso na minha jornada acadêmica, fui professor também da universidade aqui e prezo e primo sempre pela boa gestão. Então isso é que me caracteriza, né? Fazer uma boa gestão para transformar essa boa gestão em melhorias para as pessoas. Nós vamos falar hoje, por exemplo, de mobilidade urbana, né? Que é uma coisa que a gente evoluiu bastante, né? Condição de trafegabilidade das ruas, melhoria de acesso, melhoria de acessibilidade, né? Veja que praticamente todas as entradas da cidade foram melhoradas, muitas ruas em todas as regiões da cidade foram pavimentadas, houve alteração de trânsito também no intuito de dar um melhor fluxo, facilitando a ida e vinda das pessoas, a criação de muitas linhas, seja de ciclofaixa ou de ciclovia, para que a gente dê essa alternativa também para a nossa comunidade. Então, esse é um exemplo prático, né, do que a gente pode fazer como gestor público para melhorar a vida das pessoas nesse quesito da mobilidade urbana. O partido vem trabalhando, né, com a sua executiva, que é formada por 14 membros, para que a gente possa ter essa nominata, e nós apresentamos uma nominata até maior do que as 17 cadeiras que tem hoje à disposição na Câmara de Vereadores, ou melhor, 16 cadeiras mais uma vaga, né, que é o que a legislação determina, e temos aí em torno de 20, 21 pré-candidatos que no momento oportuno lá das convenções, que acontecem de 15 de julho até 5 de agosto, vai se definir efetivamente esses nomes para compor a nossa chapa e a gente buscar, né, de forma democrática o maior número de cadeiras possíveis para o nosso partido, que tem bem representado a comunidade lagiana. O partido PP vem conversando com outros partidos? Tem algo já encaminhado? O Progressistas tem conversado com diversos partidos, diversos outros pré-candidatos, né? No intuito de alinhamento, de entender qual é a posição de cada um deles, mostrando, né, a nossa posição, o nosso caminho, como a gente pensa que deve ser o próximo ciclo de 4 anos do município de Lages. E como é natural, né, desse momento de conversas, a gente tem feito isso também. E claro que isso vai se definir provavelmente lá aos 45 do segundo tempo, como a gente diz no jargão popular aí do futebol, né? Porque é uma característica do pleito. Isso é da democracia, isso é legítimo do processo e a gente está participando ativamente desse processo, conversando com os colegas aqui e também com a nossa executiva estadual, que se pediu a mim, toda a nossa equipe aí, que faz parte do Progressistas. A possibilidade do pré-candidato recuar da majoritária e dizer assim, não quero mais ser pré-candidato a prefeito, mas, por exemplo, voltar a disputar, por exemplo, o cargo no Legislativo? Pode ser alguma, né? Se vocês lembrarem, recordarem, eu fui vereador na 17ª legislatura, no período ali de 2013 a 2016, e no final daquele momento todo mundo dizia, pela atuação até que a gente teve lá na Câmara de Vereadores, que eu deveria ir à reeleição. E eu falei que não iria porque, né, sentia que aquele momento não era mais de continuar como legislador e recuei, né, naquele momento. E depois, por circunstâncias, acabei sendo o nome escolhido pelo Progressistas para ser o vice do Seron. Disputamos uma eleição, inclusive o Seron dizia naquele tempo que não seria candidato à reeleição, então a nossa proposta era fazer bons 4 anos e depois nos lançarmos a prefeito para o segundo mandato. Mas eu também, desde o princípio, entendia ser legítimo daquele prefeito que faz uma boa administração, dar continuidade ao seu trabalho, por isso aceitei continuar com ele como vice no segundo mandato, mas em hipótese alguma serei candidato ou a vice ou a vereador no próximo pleito. Eu vou ser candidato a prefeito ou não serei candidato, se por alguma circunstância o partido entender ou entender de uma forma diferente. O mais importante do que o nome da gente é o projeto, né? É alguém que nos represente dentro daquilo que a gente entenda ser o melhor. É dessa forma que a gente sempre conduziu o processo, é dessa forma que eu fui secretário de saúde, que eu fui vereador, que eu fui vice-prefeito nesses últimos anos, e é dessa forma que eu vou continuar colaborando, sendo candidato a prefeito, sendo prefeito ou não, porque a nossa cidade, a cidade que a gente ama é Lages, e a gente vai sempre estar trabalhando por Lages, independente da cadeira que a gente esteja sentado. Nesse momento eu sou o candidato e nós estamos procurando agregar, né, o maior número de pessoas e de simpatizantes possíveis e até partidos outros que queiram estar dentro desse projeto para que a gente possa construir uma opção
para colocar a análise do eleitor. Não seria o momento de o PSD apoiar agora? O PP não se sente um pouco, ou o senhor até mesmo se sente um pouco desconfortável se o PSD apoiar outro candidato? Sobre o PSD eu não posso comentar. O que eu posso dizer é que o PP tem um projeto, que o PSD foi convidado a participar. A gente tem apoio de muitos colegas do PSD, até porque fazemos parte né, de um grupo que, como você falou, hoje está à frente da prefeitura, mas é natural. A cada 4 anos, o nosso sistema partidário funciona dessa forma. Então, a eleição é um processo que acontece a cada 4 anos e a cada 4 anos é uma história diferente. Então, a gente acredita que o processo vai se dar efetivamente a partir do dia 5, quando nós vamos conhecer aqueles que vão concorrer efetivamente ao pleito, e só depois disso é que as pessoas vão começar efetivamente a discutir política. Caso eleito prefeito do município, o que o senhor faria diferente na administração? Como seria a sua administração? A questão dos indicadores de desempenho, né, que a gente tem, de acompanhamento por vídeo de monitoramento, ou seja, usar a tecnologia que nós temos hoje à disposição em prol das coisas boas que podem acontecer no nosso município. Eu acho que a prefeitura ela tem que sempre evoluir e a gente precisa agregar esses instrumentos, como foi o Saúde na Mão, como é o programa da saúde, que você pode acessar hoje através do aplicativo, né, para fazer uma primeira consulta, o Saúde na Mão. Enfim, tudo isso vem a somar, né, junto com outras ações que a gente espera, no momento oportuno lá da campanha, poder externar e apresentar para cada um dos interessados aí no processo. Qual seria a prioridade de Lages neste momento? O que a gente mais recebe demandas é pavimentação de vias disparado, né? Nos indicadores que a gente tem. Esse aplicativo que a gente colocou à disposição, ele nos dá essa capacidade de verificar. Então, assim, hoje de cada 10 demandas, 7 são em relação à mobilidade urbana. Seja que quer que pavimente a rua, seja que quer que melhore, né, faça lá um patrulhamento, ou que arrume o buraco da rua, enfim. Então, hoje, apesar de esta administração ter sido a administração que mais pavimentou na história de Lages, disparadamente, é a maior demanda. Até porque quando você começa a fazer muita rua, aquele que ainda não tem sua rua pronta, ele vê, bom, é a minha oportunidade, eu vou demandar também. Nós fizemos aí o Finisa, que nos deu a condição de pavimentar muitas vias, e a gente tem que fortalecer ainda mais, porque hoje é a grande demanda. Visto que nós temos hoje um sistema de assistência social que tem seus problemas, mas tem 8 CRAS, tem os CREAS, ou seja, tem uma estrutura formada. As nossas unidades de saúde permitem uma cobertura de 100% do município de Lages. Precisa melhorar? Precisa de mais profissionais? Precisa, a gente precisa estar sempre evoluindo. Mas a estrutura está formada, a estrutura está pronta. Então agora está mais fácil para você dar um passo seguinte, que é em relação a melhorar, otimizar esses processos e esses atendimentos. Nós temos que ser arrojados e ir atrás de recursos, e graças ao trabalho que nós fizemos lá em 2017 de recuperação do crédito da prefeitura, vocês vão lembrar aqui que tinham sido comprado uma série de equipamentos, tinha sido comprado um terreno, mas ninguém pagou. Foi para a justiça, questionou o valor do juro e tal. Nós viemos pagando tudo isso aí ao longo desses 7 anos e meio até aqui. Vamos continuar pagando até o final dessa gestação. O próximo prefeito, sendo eu, sendo outro, deverá continuar, quitando com esses compromissos que foram por outros gestores assumidos lá atrás, mas a gente tem que aplicar efetivamente melhorias para a comunidade. A questão de diversos agentes da administração de Lages, inclusive o prefeito, terem sido afastados das funções devido a uma ação do Ministério Público, dentro da Operação Mensageiro. Isso traz uma imagem negativa para a administração, no qual o senhor, como vice-prefeito, faz parte. Como pré-candidato vê essa situação e isso afeta a sua pré-campanha? Não afeta a minha pré-campanha de forma alguma, porque a gente não tem nada a ser feito para esse processo. É um processo da justiça que lá vai ser resolvido, né? Não me envolvi nesse processo, aqueles que foram envolvidos estão respondendo na justiça e lá vão ser julgados, né? E a gente vai aguardar tranquilamente esse resultado e vamos tocar o processo naturalmente como tem que ser. O senhor tem visitado os bairros, tem conversado com as pessoas? O que o senhor tem observado nos bairros? É o que eu gosto de fazer, né?
Acho que não faltei em nenhum dos programas que foram realizados nos bairros da nossa cidade, porque lá é uma oportunidade que a gente tem de estar mais próximo das pessoas, de ouvir as pessoas, e a partir dessa audição você consegue definir as reais prioridades. O povo reclama bastante, muito buraco de rua nos bairros. O que tem que melhorar? A gente fez uma aquisição de maquinário bem grande, foram 10 caçambas, carregadeira, retroescavadeira, né? Agora, Lages é uma cidade muito grande e muito espalhada. É difícil você dar conta de todos os bairros, principalmente porque nós viemos aí de um ano que nós tivemos praticamente 50% a mais de chuva do que a série histórica apresentava. E você sabe, né, quem mora em rua que ainda não é pavimentada, mesmo as pavimentadas sofrem muito mais quando você tem um volume muito grande de chuvas. Então a gente tem procurado melhorar a cada dia, né, ampliar o número de profissionais trabalhando nessas ações para que a gente possa atender melhor a cada uma das comunidades, a cada um dos bairros da nossa cidade e dar uma resposta às pessoas, né? Hoje a empresa Transul, ela apresentou alguns números e ela teve uma baixa demanda significativa pós-pandemia. E a Prefeitura de Lages, através de subsídio para manter a tarifa acessível, dá uma certa quantia, R$421 mil, se não me falha a memória neste momento, a empresa Transul para manter o transporte coletivo a tarifa mais baixa. Empresários relatam, principalmente nos feriados, finais de semana, sábado e domingo, e os horários mais diferenciados, que falta um coletivo, falta o transporte buscar esses trabalhadores. Como que o senhor vê essa situação da Transul com a Prefeitura de Lages e como poder resolver este problema do transporte coletivo? A solução passa pelo governo federal, né, que mais uma vez traiu os municípios quando há 2 anos atrás deu 2,5 bilhões para os municípios subsidiarem o transporte público coletivo e depois retirou esse subsídio. Então, um dinheiro que nós recebemos para repassar para as empresas nos foi dado durante um semestre e de lá para cá faz 1 ano e 6 meses que a gente acaba não recebendo mais. Isso tem feito uma diferença muito grande nas contas da prefeitura. Agora, o transporte público é um dever do governo municipal e a gente tem que discutir soluções. Mas a gente tem uma redução de em torno de 400 mil usuários mês para 250 mil. Então, veja, transforme isso, né, nos valores. Você vai ver que a empresa deve ter dificuldade, seja essa que está atuando ou qualquer outra que venha para cá. Foi uma decisão da Prefeitura de Lages, em parceria com a Câmara de Vereadores, definir não aumentar a tarifa para compensar essa redução de usuários, e sim criar um subsídio que foi aprovado na Câmara de Vereadores e está sendo rigorosamente pago à empresa para que ela possa manter até que se monte uma nova política pública, né? Porque o governo federal vem estudando, já participei de diversas reuniões junto ao governo federal para que a gente possa buscar uma solução que não é para Lages, é para o Brasil inteiro. Hoje, todas as nossas obras, inclusive preocupados com a questão da alteração climática, das enxurradas, das enchentes, fazer toda a parte de drenagem, né? Todas elas têm esgoto e drenagem, para que a gente possa evoluir com a questão do esgoto, consequentemente na área da saúde, e na questão da drenagem, com as intempéries aí, né, a gente poder minimizar os estragos quando a gente tem um volume muito grande de chuvas. A Lages teria uma dívida a longo prazo de quase R$110 milhões. Como o pré-candidato pensa em administrar o município sabendo que tem essa dívida e que ela é a maior em 10 anos? Essa dívida é mínima perante a receita do município, né? Eu até acompanhei alguns outros candidatos, pré-candidatos que passaram por aqui, que também foram ao encontro desse meu pensamento, né? Em relação a praticamente R$1 bilhão, que deve ser o orçamento executado em Lages, 100 milhões, né, representaria 10%. Está muito aquém da capacidade de endividamento do nosso município. Já não são mais 110 milhões. O fechamento do primeiro quadrimestre, dia 30 de abril, já eram 92 milhões a dívida do município. Agora, eventualmente, nós vamos pegar mais uma parcela do Finisa, vai aumentar. Então, vai oscilar nessa faixa sem nenhum problema. O município não tem dificuldade em honrar com esses compromissos, tem um prazo de carência, tem um longo prazo para pagar. O nosso problema não está aí, o nosso problema está na Previdência, que eu sei que vocês estão sempre questionando aqui também. Aí é um grande problema que nós vamos ter que buscar conjuntamente uma solução, porque um Finisa, que nós demoramos 2 anos para executar obras de um Finisa de 50 milhões e que a gente vai ter 10 anos para pagar, nós estamos gastando todo ano para aportar o pagamento de 1.000 e poucos servidores efetivos do município, que tem o seu direito, garantido por lei, né,
aposentados do município, mas que não tem o fundo garantidor para pagar e a prefeitura tem que tirar do caixa todo mês 5 milhões de reais esse ano, como foi o ano passado, e vai piorar. Se agora é 50 milhões, a próxima gestão vai ter em média 75 milhões por ano para tirar do caixa para pagar esses aposentados da prefeitura, que tem o seu direito, tem que receber, mas a prefeitura vai ter que encontrar uma solução para minimizar esse impacto no seu orçamento.